O que você teria a dizer sobre a moça? Em nenhum momento eu vou julgar a decisão que ela tomou, né? Eu espero que Deus ilumine ela e a trajetória dela. Eu aceito total o perdão, né? A gente tem que aprender a aceitar o perdão das pessoas, né? Eu só falo pra não fazer isso mais. Se você vai com uma pessoa, fique com ela. Não abandone. Eu posso falar? Pode assim, sim. ó. Não julgue para ser julgado. Só isso. Todo mundo tá culpando a Tayane por ter abandonado o Roberto no Pico Paraná. Ele se perdeu na trilha, escorregou e ficou 5 dias perdido. Mas ninguém tá vendo o verdadeiro problema aqui. Essa é uma das histórias mais estranhas que eu já vi acampando desde 1988. E por que ela é tão estranha? Porque ela esconde erros que ninguém está falando. Erros que podem acontecer comigo ou com você na sua próxima trilha. E o principal dos erros não é o que você está pensando. 31 de dezembro de 2025, 2 jovens que se conheceram há apenas 2 meses resolvem subir o Pico Paraná juntos. O plano: ver o primeiro nascer do sol do ano de cima do Pico Paraná. Primeira pergunta que eu te faço: você iria para um lugar remoto, na natureza, com alguém que você mal conhece? E eu falo ir para a natureza porque é um local onde a confiança é tudo quando algo dá errado. Porque algo vai dar errado, sempre dá. E falando em planejamento, eles não tinham nenhum. Não planejaram a rota, não planejaram o que fazer se algo desse errado, não planejaram a época do ano certa para fazer essa trilha. Sabe o que eles planejaram? O topo da montanha, igualzinho tá no Instagram. E a história só piora e piora muito. Olha a sequência. Antes deles subirem o Pico Paraná, eles foram alertados para não subir pelas autoridades do local. Mas eles avisaram pra gente, falou, olha, não pode subir, tá proibido hoje e amanhã, vocês podem ir no máximo até o mais próximo que tá liberado. Só que a gente foi teimoso e subiu. Mas mesmo assim, o que eles fizeram? Ignoraram e subiram sem permissão, na época errada, dezembro, temporada, chuva. Ele passa mal na trilha, teve um enjoo e tudo indica que eles não tinham um kit de primeiros socorros básico. Nenhuma reportagem fala isso, que ele tomou um remédio para enjoo. Então eles alcançam o topo, foto linda, vídeos gravados, missão cumprida, certo? Errado. Na descida, a Tayane acha que o Roberto está caminhando lentamente e resolve seguir na frente. E ele erra o caminho. E aqui tem um detalhe: 2 apitos como esses daqui teriam resolvido muitos problemas deles. Algo tão simples e barato como isso daqui. Como é que poderia ser usado esses apitos aqui na situação do Roberto e da Tayane? A cada 30 segundos, por exemplo, eles poderiam ter combinado que um apito representaria que está tudo certo com eles. Se eles dessem 2 apitos, teria algo de errado. Então, a cada 30 segundos, eles iam se comunicando de forma sonora. Pode ser algo muito simples e banal, mas teria resolvido, concorda comigo? E em uma outra situação, no momento em que ele caiu, se ele desse um apito sonoro contínuo, por exemplo, ele avisaria que tem algo errado. Ela ia perceber, opa, o Roberto não está parando de apitar, tem algo errado. Mas tem algo mais bizarro que acontece na sequência. A Tayane chega no acampamento sem ele e ela é entrevistada, porque aí então uma TV local chega e entrevista. E descobre-se que ela está com a carteira e com o celular dele. Se o Roberto tivesse com o aparelho celular e tivesse um aplicativo de navegação como o Wikiloc, ele poderia, por exemplo, compartilhar ao vivo a trilha dele. Ah, Leandro, mas lá não pega a internet no meio da mata. Depende, tem locais que eu já fui, que como você está num pico, numa região elevada, o sinal de telefonia muitas vezes funciona. Eu já liguei para minha família estando em cima de picos. Se ele tivesse com o celular, essa é a primeira questão, porque ele não estava na base do pico, ele estava no topo ainda, ele se perdeu, mas ele ainda estava no topo. Se ele tivesse com o celular, provavelmente, em um aplicativo como esse, ele poderia compartilhar a localização dele. Em segundo lugar, um aplicativo como esse, se eles tivessem baixado e seguindo uma rota, o Wikiloc avisaria que ele está saindo da rota. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal explicando como é que o Wikiloc avisa. Eu vou deixar na descrição. Então, o Roberto se perde. E aí ele segue o rio. Isso ele acertou. É um protocolo de sobrevivência, você seguir o curso de um rio. Mas aqui tem um detalhe que pouca gente sabe. Uma outra regra de sobrevivência é você ficar parado, por mais contraintuitivo que isso pareça. E por quê? Porque quando se deram conta de que o Roberto estava perdido, foram avisar os bombeiros, a Defesa Civil, e os bombeiros vão aonde? Com base nas informações
da Tayane vão na região aonde ele provavelmente se perdeu. Então, se ele tivesse ficado parado aonde ele caiu, teve um bombeiro que ontem mesmo disse que foi um dos primeiros lugares que eles foram procurar. Ele disse que eles passaram exatamente aonde o Roberto havia escorregado. Ou seja, ele poderia ter sido resgatado em 24 horas e evitar os perrengues que ele deve ter passado ao longo desses 5 dias. Mas tudo bem, ele se moveu, provavelmente procurando água, provavelmente porque ele não tinha uma manta térmica para passar a noite, aí bate o desespero. E obviamente o desespero natural de saber que você está perdido. E 5 dias depois ele consegue sair da mata, encontra uma fazenda e final feliz. E aqui começa o que eu vejo como verdadeiro problema de toda essa história do Pico Paraná. A mídia começou a tratar o Roberto como um herói e eu vejo um grande problema aqui. Eu acompanhei esse caso desde o dia 1º de janeiro e vi muita coisa, inclusive jovens dizendo que querem ser heróis como o Roberto. Ter essa experiência na mata, onde de repente alguma questão na vida é resolvida, alguma graça é alcançada, porque o Roberto e a família são cristãos e eles acreditam que tem o dedo de Deus nesse caso. Tudo bem, e eu respeito isso daí. Eu fico feliz pelo desenrolar dessa história. Mas você percebe o perigo de tratar isso como um modelo de heroísmo? Na minha opinião, não foi heroísmo. Foi sobrevivência de uma sequência de erros básicos. E isso me leva ao que eu acredito ser o verdadeiro erro dessa história toda. Não é o abandono, isso todo mundo já falou. Ela mesmo já pediu desculpas. O erro real é o que está acontecendo agora no Brasil inteiro, principalmente depois da pandemia. É a romantização das trilhas. E eu faço parte disso. Todo criador de conteúdo, de montanha, de natureza, faz um pouco parte disso. Foto bonita no topo, pôr do sol perfeito, tudo por aquela foto na beira da pedra, ignorando os riscos. Isso está acontecendo agora no YouTube, no Instagram, no TikTok e por aí vai. É a romantização das trilhas. Aventure-se. A natureza te espera, veja como a minha vida é incrível, mas ninguém mostra o equipamento que levou, o planejamento de semanas, a rota estudada, o perrengue real, o perigo real. E sabe o resultado disso? Pessoas despreparadas achando que é só subir, que vão ter uma experiência transformadora, que vão voltar como heróis. Eu acredito que esse casal, o Roberto e a Tayane, do Pico Paraná, são vítimas dessa romantização. Eu não estou isentando eles de responsabilidade, longe disso. Eles erraram e erraram feio. Mas eu, talvez você, como criador de conteúdo, ajudou a criar esse monstro, que é a romantização das trilhas. E agora, quantas pessoas mais vão subir as montanhas completamente despreparados? E quantas vão sobreviver? E quantas não vão? Pensa comigo, ninguém mergulha em profundidade sem fazer um curso, certo? Por que a trilha seria diferente? E olha, eu preciso fazer uma autoavaliação aqui. Como criador de conteúdo, eu tenho que repensar o que eu mostro e como eu mostro. Será que eu estou romantizando sem perceber? Será que a forma como eu compartilho incentiva as pessoas a se prepararem ou incentiva as pessoas a irem atrás da foto perfeita? Isso é uma reflexão que todo criador de conteúdo precisa fazer, porque afinal de contas a gente tem responsabilidade sobre aquilo que a gente mostra. E aqui vale uma observação. Acompanhando esse caso desde o início e vendo dezenas de vídeos, eu fiquei impactado com a quantidade de mensagens pesadas atacando essa moça. Comentários pesados antes de ter certeza de qualquer coisa. Na internet parece que as pessoas têm um escudo que permite que elas destilem palavras cruéis sem pensar 2 vezes. E eu queria ver o movimento contrário. Essas pessoas que comentaram que ela tinha cometido alguma maldade, voltarem e admitirem nos comentários que elas erraram. Mas voltando ao que importa, como é que a gente muda isso? Eu quero continuar incentivando pessoas a irem para a trilha, mas com responsabilidade, com segurança. E uma das formas mais seguras de começar é entendendo sobre segurança e navegação. E foi sobre isso que eu falei no vídeo que vai aparecer aqui na tela agora, onde eu respondi aproximadamente 20 dúvidas sobre navegação com o aplicativo Wikiloc que vocês deixaram nos comentários aqui no canal. Isso sozinho teria evitado essa tragédia toda. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos continuar essa conversa, eu te espero lá. E por favor, vá para a trilha, mas se prepare. Não seja mais uma estatística ou a próxima manchete dos jornais e noticiários.